enquanto estão tossindo. O tema da campanha, por esta causa me ponho de joelhos. Eu tenho aprendido com o meu tempo de discípulo do Senhor Jesus que tem situações que nós resolvemos tomando uma atitude. Agora, existem outras situações que não basta uma atitude. Você vai depender da oração. Então, atitudes nos impulsionarão a obtermos a vitória. Mas as atitudes, quando elas são acompanhadas de oração, portas sobrenaturais se abrem no nosso caminho. E quando dizemos isso, é porque a palavra de Deus nos dá base para isso. Qual é a melhor maneira de nós conseguirmos vitórias naquelas áreas em que nós somos derrotados? Na oração. Então, como tema, por esta causa me coloco de joelhos, nós vamos estar aqui durante 4 quintas-feiras a partir de hoje. Toda quinta-feira vai ter alguém pregando aqui uma palavra de fé, de vitória, esperança, onde nós vamos tomar posse daquilo que nos é direito. Então, antes de eu entrar aqui de novo, como eu já me assei 7 vezes, qual é a causa que trouxe você nesta noite para que você dobre os seus joelhos? E dobrar os joelhos é muito mais do que uma expressão que nos faz de fato ajoelhar. Não adianta você dobrar os joelhos e o seu coração estiver longe de Deus. Qual é a melhor posição para orar? É a posição do coração inclinado a obedecer à vontade de Deus. Então você pode orar de joelhos, você pode orar deitado, você pode orar com os olhos abertos, você pode orar com os olhos fechados. O que você não pode deixar de fazer é de orar. Meus irmãos, quanta carga, como nossos fardos seriam aliviados se nós nos colocássemos de joelhos a orar, ou se nos colocássemos em oração. Tanto peso seria tirado de sobre os nossos ombros, insegurança, ansiedade, depressão. Não que o crente está errado se tiver isso. Por exemplo, irmãos, eu sou uma pessoa que tem uma natureza extremamente ansiosa. E a idade chegando, eu descobri que isso tem me feito mal. Ler na palavra de Deus. É uma ansiedade de preocupação em realizar tudo que preciso realizar dentro do tempo que me foi destinado. E eu tenho entendido, por aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que tudo quanto vieres às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Não é para a gente fazer além das nossas forças. E quando eu tento fazer aquilo que o Senhor me confiou fazer, além das minhas forças, eu me dou muito mal. Eu cheguei aqui hoje, irmãos, tirei 2 dias com a Arilma para a gente descansar. Quando saímos de volta para cá, começou a doer tudo, 2 dias sem dor. O pastor, irmãos, dói o peito, dói as costas, mas é um troço esquisito. Eu estava falando aqui com o irmão Luiz, é um negócio esquisito, mas é uma dor emocional, e dói mesmo, parece que um trator passou em cima da gente. Então hoje, antes de começar aqui, antes dos irmãos chegarem, eu vim para cá, vim orar. Eu falei: Senhor, eu tenho alguns pesos aqui para colocar diante do Senhor. Aí abri aqui o coração com o Senhor, me pus de joelhos, e depois disso veio a paz que excede a todo entendimento. Então, você participando dessa campanha, você precisa colocar uma grande expectativa da parte do Senhor com aquilo que você deseja alcançar. Durante 4 semanas, você vai estar diariamente apresentando o seu pedido em oração ao Senhor. E às quintas-feiras a gente vai estar fazendo isso aqui de maneira unida. Abra sua Bíblia no 2º livro dos Reis de Israel, 2 Reis, capítulo 1. 2 Reis, capítulo 1. Versículo 1.
Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: ide e consultai a Baal-zebute, Deus de Ecrón, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei em Samaria, e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebute, Deus de Ecrón? Por isso assim diz o Senhor Deus: da cama que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. E então Elias partiu. Eu fico imaginando o que passou na cabeça de Acasias depois de ter ouvido uma sentença como essa. Hoje eu vi o testemunho de uma mulher que teve uma morte comprovada pela ciência, e um dos inúmeros casos de EQM, experiência de quase morte. E ela teve um encontro com Jesus. Ela não conhecia Jesus, ela teve um encontro com Jesus, e depois que ela voltou, ela passou a servir a Jesus e dar testemunha da sua fé em Jesus, no Jesus maravilhoso que se revelou a ela no estado de morte. E o Senhor disse: você vai voltar porque eu vou usar você para ser mais uma testemunha das muitas que eu tenho nesse planeta, nesse mundo. Agora veja bem, quem foi Acasias? Acasias foi filho do rei Acabe. Acabe foi um péssimo rei de Israel. Aqui o reino já estava dividido. Acabe reinava sobre o reino do norte, onde eram 10 tribos, e em Judá, 2 reinos, havia outro rei sobre Judá. Capítulo anterior, capítulo 1, nos últimos versos, a gente lê aqui como é que era a vida de Acasias. Capítulo 1, versículo 52. Perdão, 1 Reis, nós estamos em 2 Reis, você vai voltar aqui na página anterior. 1 Reis, capítulo 22, versículo 52. Olha o que está escrito aí. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Acasias fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e fez pecar a Israel. Ele serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira ao Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Então o pai de Acasias, o rei Acabe, e na verdade não era ele quem governava Israel. Quem governava Israel era a diabólica mulher do rei Acabe. Como é que é o nome dela? Jezabel. Jezabel era uma mulher terrível. Irmãos, às vezes as pessoas, por não conhecerem a palavra de Deus, a pessoa diz assim: a fulana tem o espírito de Jezabel. Muita gente acha que o espírito de Jezabel está ligado a uma mulher que se produz, a uma mulher que tem a preocupação em ir ao salão, cuidar do cabelo, ou de fazer uma maquiagem. A pessoa: isso aí é a vaidade, isso aí é o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel não é isso. O espírito de Jezabel é o espírito que trabalha dentro da igreja, e ele trabalha também nos governos para fazer uma coisa só: para roubar a autoridade do líder. A igreja que é visitada pelo espírito de Jezabel, ela tem o seu líder sendo saqueado na sua autoridade. Acabe, ele teve a sua liderança saqueada por sua mulher Jezabel. Jezabel usurpou o trono com a sua sedução, e não foi uma sedução erótica, sensual, foi uma sedução de saber levá-lo.
ela era terrível, e era ela quem governava Israel naqueles dias. E a Bíblia diz então que Acabe era conduzido por ela. E uma das coisas que Jezabel fez foi, ela tirou o pão dos profetas em Israel e dava aos profetas de Baal. E agora, depois que Acabe morre, Acasias é erguido rei no seu lugar. Inclusive hoje aí, os irmãos viram, a rainha Elizabeth, que todo mundo estava achando que era imortal, ela morreu, né? Morreu. Tomara que ela tenha morrido com o Senhor Jesus, que ela tenha tido uma experiência com Jesus, porque o destino de uma alma é muito sério. Por isso que a igreja tem que orar pelos governos. A nossa luta não é contra o ser humano, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades. Então não são contra os homens, são contra o que está por detrás. O problema não era Acabe, o problema era Jezabel. E agora, como o fruto não cai longe da árvore, o que a gente vê? Acasias, filho do rei Acabe, ele repete os mesmos erros do pai. Primeiro, ele serve a Baal. E no texto que nós lemos aqui em 2 Rei, ele coloca mais um tema, não é só Baal, é Baal Zebute. Era um príncipe dos príncipes ali, Deus de Ecrom. E esse Deus com D minúsculo era considerado o príncipe das moscas, ou o senhor das moscas. E as moscas ali naquela região era um pavor para o gado, um pavor para a própria população. Ela atormentava aquelas moscas. E eles tinham então o deus Baal Zebute considerado como o senhor das moscas, como aquele que tem o poder da vida. Como é que você consegue imaginar vida com mosca? A gente só consegue associar mosca com coisa morta ou com coisa podre. Você não consegue associar a mosca à vida. Você vai ver moscas em lugares onde tem troço estragado. E quando alguns tipos de moscas entram dentro da nossa casa, ou foi atraído pelo lixo lá na cozinha, ou em algum lugar dentro da nossa casa, no quintal, ou então ele veio como um mensageiro para dizer que o tempo vai mudar. Você já observou isso? Entrou mosca, o tempo vai mudar. Isso é o que a tradição dos antigos dizia. E aí agora Acasias está no seu palácio, e aqui não dá muitos detalhes a respeito do que aconteceu com ele, mas sabe-se que ele tomou um tombo de um quarto alto lá em Samaria, e esse tombo fez ele adoecer. E agora, contaminado pelos costumes pagãos, o que ele faz? Ele manda um mensageiro ir a um dos deuses, a um dos profetas do deus Baal, para consultar se ele ia viver ou se ele ia morrer. Estava doente, e a doença, por causa daquela queda, não melhorava, só estava agravando, só piorando. Aí o que acontece? O anjo do Senhor vai até quem? Elias. E o anjo do Senhor vai até Elias e diz assim: vai lá e fala, ordena os mensageiros para que voltem a Acasias e diz que para ele não tem solução. E digo mais importante ainda: porventura não há Deus em Israel? Vamos falar isso juntos? Porventura não há Deus em Israel? Mais uma vez, porventura. Tem gente que esquece que o nosso Deus é o soberano, é o poderoso. Aí tem gente que vai para o cigano, tem gente que vai para os horóscopos da vida, tem gente que vai para os maus conselhos. Porventura não há Deus em Israel? Você está vindo hoje aqui para receber um conselho da parte do Senhor, amém? Então, por esta causa que você está procurando um conselho, nós vamos dobrar os joelhos e vamos falar: Pai, fala conosco de maneira pessoal, fala comigo, Senhor. Como é que eu saio dessa?
Como é que eu me livro disso? Qual solução tem o céu para mim? Aí o anjo manda Elias. Vamos continuar aqui um pouquinho. Elias, versículo 6. Eles responderam: um homem nos subiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e diz-lhe assim: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subistes não descerá, mas sem falta morrerás. Aí o rei Acasias pergunta: como é que era a aparência desse homem que veio ao encontro de vocês e falou essas palavras? Eles então, os mensageiros, respondem para o rei: era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então reconheceu o rei: já sei quem é Elias, o tisbita. Elias tinha uma marca sobre ele. Não era a sua maneira de vestir, que era esquisita para o próprio padrão da época. Não era a sua roupa de pelos esquisita, não. Era o que saía da boca de Elias. A mensagem de Deus na boca de Elias era contundente. É a mensagem que os púlpitos deverão ter a preocupação em entregar, porque nós não podemos brincar com a nossa salvação. Uma vez que aquele rei faz tudo errado, como fez os seus pais, pai e mãe, o juízo o alcançou. Irmãos, se nós continuarmos andando no erro, o juízo nos alcançará. Provérbios 28:13. Aquele que for quebrantado, muitas vezes, sem arrependimento, será quebrado sem que haja cura. Deus vai nos falando, o Senhor Deus vai renovando as oportunidades, mas tem um limite. Para cada um de nós, Deus tem um limite no tratamento. Um limite em nos tratar, em nos provar, e também um limite em nos conceder oportunidades. A gente nunca sabe qual é o último dia. E aqui para Acasias, a atitude dele como um líder trouxe sobre ele uma grande condenação. Como tem sido o seu andar diante do Senhor? Meus irmãos, eu tenho orado a Deus nos últimos meses, e tenho falado assim: Senhor, move no meu coração uma palavra de consolo, de ânimo para os irmãos, de vitória. Mas, meus irmãos, o céu não está fechado para mim, não. Mas as palavras que o Senhor Deus tem usado e tem saído pela minha boca são palavras que nos chamam para uma vida mais perto dele, de obediência a Ele, porque o segredo do nosso sucesso estará sempre na nossa obediência ao Senhor e à sua palavra. Aí o que esse rei faz, ainda doente, na cama? Ele diz: já sei quem é. Esse cara é um problema no meu reino. É Elias. Pega e manda um capitão com uma guarda, vai lá e pega esse cara e traz ele aqui. Aí a gente vai ver o que aconteceu. Está aí no capítulo 1, versículo 9. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava sentado em cima do monte. Disse-lhe o capitão: homem de Deus, o rei diz: desce. Eles fizeram o que? Eles obedeceram o rei? Sim ou não? Obedeceram. Como é que eles chamaram Elias? Homem de Deus, desce. O rei quer falar com você. O que Acasias desejava fazer com Elias? Premiar ele, pedir uma oração para ele, ou cortar o pescoço dele? Ele queria matar Elias. Por isso ele mandou um capitão com 50. Ele não queria dizer: mas por que você mandou falar isso? Não, ele queria, porque uma das coisas que acompanhava a vida do ministério profético de Elias, ele era conhecido como perturbador de Israel. Onde ele entrava, ele causava um alvoroço. Por quê? Porque a sua mensagem era contundente. Aí o que Elias diz?
Se de fato eu sou homem de Deus, vocês estão me chamando de homem de Deus, se de fato eu sou homem de Deus, que desça agora fogo do céu e consuma todos vocês. E o que acontece? Olha aí. Se eu sou homem de Deus, versículo 10, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Aí o rei, não se dando por satisfeito, manda o segundo. O segundo faz a mesma coisa. Novamente, Elias calmamente, nem disse que Elias levantou aqui. Ele só diz novamente: se eu sou homem de Deus, fogo do céu desça e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo do céu desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. No verso 13: e tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50. Saiba de uma coisa: você serve a Jesus? Sim, eu sirvo. Satanás sempre vai enviar perseguição a você, sempre. O que eu e você, como homens e mulheres de Deus, devemos fazer? Eu falei agora há pouco que os nossos inimigos não são carnais, são espirituais. E nós temos deixado de clamar fogo do céu sobre os nossos inimigos espirituais. Alguns irmãos aqui que já estiveram conosco alguns anos atrás viram o que acontece quando se manifesta uma entidade demoníaca numa pessoa e você ordena ele a sair, eles não vão sair, mas na hora que você clama o fogo do céu, a coisa muda de figura, porque os demônios não suportam fogo que vem do céu. É uma coisa que a igreja precisa voltar a praticar. Em nome de Jesus, sobre essa provação, eu invoco o fogo do céu e consuma o poder dessa provação, e consuma o poder dessa enfermidade, e consuma o poder dessa impossibilidade em o nome de Jesus. Clamar fogo do céu. Mas a gente vai se adaptando aos problemas, às enfermidades, às limitações, né? Todo mundo, a gente fica, sabe como? Nós nos tornamos filósofos da nossa própria derrota. A gente começa a criar filosofias para explicar para o outro porque nós somos derrotados, quando na verdade a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós não somos só vencedores, nós somos mais do que vencedores. Mas a gente não clama fogo do céu. Senhor, que desça fogo do céu sobre essa oposição e que caia por terra agora em nome de Jesus, e faça com fé, e você vai ver que o diabo vai correr de você. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Mas não, a gente vai deixando. Não, é assim mesmo. Não, a gente veio aqui no mundo, o crente é igual prego, veio aqui para tomar na cabeça. Não é não, meus irmãos. Não é mesmo. Nós somos o povo de Jesus. O seu trono está nos céus, mas os seus pés estão aqui na terra, que somos nós. É o que nos diz a sua palavra. Aí quando o terceiro capitão de 50 vai até o homem de Deus, irmãos, ele chega até o homem de Deus. Versículo 13: tornou o rei a enviar a terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, peço-te que seja aos teus olhos preciosa a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Olha como é que a linguagem muda. Aquele que se humilhar será exaltado, mas é aquele que se exalta será humilhado. Como é que ele faz? Ele, quando chega perto do homem de Deus, Elias, o que ele faz? Ele se põe de joelhos. Por quê? O que Elias representava ali? O poder de Deus. Ele não estava ajoelhando diante do homem de Deus, ele estava se ajoelhando diante do poder do Todo-Poderoso. E ele clama. Uma coisa que você vai identificar num líder
ele não clama só por si, ele clama por seus liderados. Porque todo bom líder ele vai ter algo que a vida lhe ensinou a admitir, que a consequência dos meus atos não ficarão só comigo, se estenderão sobre aqueles que eu lidero. Isso diz respeito à liderança, seja no trabalho, na empresa, dentro da igreja. Isso diz respeito também ao convívio familiar. A atitude que você toma ou deixa de tomar trará consequências dentro do seu lar. Então você precisa pedir a Deus sabedoria. O que esse capitão de 50 faz? Opa, 100 já morreram na minha... Não, eu não quero isso não. Não quero isso nem para mim, nem para os meus homens. Ó homem de Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia de nós. Nós estamos aqui só obedecendo o rei. A gente não quer morrer, nós reconhecemos que o Senhor tem poder para invocar o fogo do céu cai sobre nós. Irmãos, as pessoas que não têm Jesus precisam ver em nós o poder de clamar fogo do céu sobre os problemas da vida. Nós temos que sermos enxergados por aquele que não tem Jesus como gente que ora e as coisas acontecem. A nossa igreja, dentro do chamado de transformando no poder do Espírito, que é o nosso lema desde quando começamos, transformando vidas no poder do Espírito. Dentro desse tema, desse lema nosso, nós colocamos ali a oração. Sem oração a gente não consegue nada. Por isso, independente de quem seja o mensageiro aqui nessa tribuna, todos os irmãos que aqui fazem uso deste local de mensagem têm falado durante todos esses anos sobre a importância de nós orarmos, a importância de nós dobrarmos os nossos joelhos. E a história que continua então dizendo, versículo: e disse-lhe o homem de Deus, peço-te, versículo 13, tenha misericórdia da minha vida e a vida destes 50, pois fogo do céu desceu e consumiu aqueles 2 primeiros com os seus 50, porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então agora não é Elias que fala, agora é o anjo do Senhor que fala a Elias. Quando você é direcionado por Deus, o mundo espiritual lhe é aberto. Aquilo que ninguém via, Elias estava vendo. Aquilo que ninguém ouvia, Elias estava ouvindo. Um dos propósitos de uma campanha de oração como essa não é só clamarmos o fogo do céu sobre aquilo que nos aflige, ou que nos preocupa, ou que nos deixa angustiados, mas é também pedir ao Senhor que os nossos olhos sejam desvendados para ver o sobrenatural. Algumas pessoas dizem assim: pastor, não quero ver o mundo espiritual não. Irmãos, não tenha medo. Não tenha medo. Porque não funciona assim, eu não vou entrar nesse lugar aqui não, porque se eu entrar eu vou ver. Não é assim que funciona. É quando você menos espera, você já viu, já foi. Não dá tempo de você, eu não vou, já foi, já aconteceu. Agora, se você quer ver coisas espirituais, você precisa santificar a sua vida. Você precisa santificar aquilo que os seus olhos veem. Você precisa santificar aquilo que os seus ouvidos ouvem. Você precisa santificar aquilo que a sua boca libera. Santificar. Sem santificação, não se trata só de nós não vermos o Senhor, nós não veremos os sinais do Senhor. Os irmãos acham que numa reunião como essa que nós estamos sozinhos, ou há seres espirituais aqui? Certamente há seres espirituais aqui. Só de ordem divina? Não. Pastor, e agora o que vamos fazer? Nada, vamos continuar ouvindo a palavra do Senhor e depois botar em prática aquilo que da parte dele estamos recebendo. Então o que acontece aqui? Continua lendo, versículo 15: então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este
não temas. Então Elias levantou-se e desceu com ele ao rei, e disse ao rei: assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar Baal-zebute, Deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Que coisa triste. Eu falei agora há pouco que o fruto não cai longe da árvore. Tem um outro adágio popular que diz: filho de peixe, peixinho é. Mas a palavra de Deus nos dá autoridade para nós mudarmos a sorte da nossa vida. Eu não tenho que repetir os mesmos erros dos meus pais. Para isso, eu preciso orar com coragem: Senhor Deus, aquilo que não te agrada e que os meus antepassados fizeram, eu não quero repetir os mesmos erros. E a partir da hora que você diz: eu não quero, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa seremos uma santidade ao Senhor, você muda a história da sua vida. Você muda, mas você precisa se apropriar daquilo que pela fé nós tomamos posse. Acasias perdeu uma grande oportunidade de trazer um reino de paz nos seus dias. Ele não precisava ter cometido os mesmos erros dos seus pais, assim como você não precisa cometer os mesmos erros de seus pais. Como é que eu faço isso, pastor? Faça como esse capitão de 50 que chegou perto do homem de Deus e se humilhou e disse: tem misericórdia, não é só de mim, é daqueles que estão comigo. Se nós pedimos nessa noite que Deus tenha misericórdia dos nossos problemas, porque outras pessoas serão tocadas se não houver um milagre naquela área em que eu preciso de libertação, de cura e de apropriação. Se eu clamar, se eu me humilhar, a Bíblia diz que um anjo será enviado como um mensageiro da parte do Pai para trazer a bênção sobre você. Diz que os anjos são ministros a favor do povo de Deus. Eles são enviados para nos abençoar. E eu quero encerrar aqui falando algumas coisas. Primeiro, há Deus em Israel. Segundo, não siga o mau exemplo dos seus pais. Terceiro, a atitude que você tomar hoje terão consequências benéficas ou maléficas que começarão a atingir a sua família e vai se estender em todo lugar onde você estiver. Domínio. Por último, eu quero ler com você versículo 17 do capítulo 1. Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor que Elias falara, e Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar no ano 2º de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Irmãos, você já viu por que Deus não permite que algumas pessoas deem sequência à sua genealogia? Eu tenho conhecido algumas pessoas assim, pessoas até boas, tá, irmãos? Algumas que me fizeram perguntar: poxa, tão bom, mas morreu o pai, morreu a mãe, agora já está aí velha, não tem filho. O que aconteceu nessa geração, nessa descendência? Se você fizer uma pesquisa, vai ter problema lá atrás que entristeceu o coração de Deus. O diabo, ele só vai poder trabalhar na sua vida se você deixar uma brecha legal para ele trabalhar contra você. E eu encerro esta palavra dizendo que a palavra de Deus dura para sempre. Aquilo que saiu da boca como uma espada afiada do profeta Elias para o rei Acasias, do jeito que ele falou, aconteceu.
Hoje nós viemos aqui para dizer: Senhor, por esta causa eu me ponho de joelhos. Eu quero fazer um desafio aos irmãos. Eu queria que quem puder nessa hora, nós vamos fazer um propósito com o Senhor. Você vai colocar a sua causa agora diante do Senhor. Eu queria pedir àqueles que podem, se você puder, fique de joelho, use a cadeira aí como um apoio, ajoelhe-se diante do Senhor. Os que não podem, não tem problema, mas se você pode, ajoelhe-se, apresenta a sua causa diante do Senhor. Feche os teus olhos, abra o seu coração, fale com Deus nessa hora. Humilhe-se diante do Senhor como aquele capitão de 50, que por humilhar-se teve a sua vida poupada e teve os seus homens com ele abençoados. Ó Senhor Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de nossos pais, Senhor Todo-Poderoso, Pai, nós estamos hoje dando início a essa campanha de oração. Cada irmão aqui tem uma razão que faz os seus joelhos se dobrarem diante do teu senhorio e glória, e por isso, no nome de Jesus, nós nos ajoelhamos para dizer: tem misericórdia de nós, da nossa casa, da nossa família. Tenha misericórdia daquelas pessoas com quem trabalhamos e que ainda não teve a revelação de quem tu és. Tenha misericórdia, Senhor Deus, do nosso país. Tenha misericórdia da nossa igreja, Senhor. Tenha misericórdia. Rogamos a Ti uma oportunidade, uma nova oportunidade para andarmos em novidade de vida, para fazermos a Tua vontade. E colocamos agora diante do Senhor os nossos fardos, os nossos jugos. Colocamos diante do Senhor as nossas fraquezas. Colocamos diante do Senhor as nossas impossibilidades. Colocamos diante do Senhor os nossos sonhos. Colocamos diante do Senhor a nossa dor. Colocamos diante do Senhor a nossa angústia e ansiedade. Ó Senhor Deus, tenha misericórdia, como o Senhor teve misericórdia daquele capitão e daqueles 50 homens. Tenha misericórdia de nós nesta noite. Assim como o teu anjo poupou aqueles homens e os abençoou, que o Senhor também nos poupe e nos abençoe nesta noite. Eu coloco agora, Senhor Deus, esses pedidos diante do Senhor, e permita que até o final dessa campanha possa haver um grande mover aqui neste lugar, de respostas ao teu povo. Nós iremos glorificar o nome de Jesus, em nome de quem nós oramos agora. Amém e amém, Senhor Jesus. Podeis ficar de pé, irmãos. Nós vamos louvar a Deus com uma canção, e você virá à frente, consagrando ao Senhor o seu dízimo e oferta. Pediu: Moisés, me ajuda aqui, filho.